Lembrando que amanhã são 2 aulas de química, amanhã não tem minha aula. Ah, que pena. Não é isso que vocês vão falar? Nossa, graças a Deus. Que terrível. Ó, tô achando tanta tristeza, Rafa. É, né, eu sei. Então, ó, vou fazer a lista de revisão aí. É, basicamente são exercícios de todos os tipos de exercícios de logaritmo, tá? A lista já está disponível lá no Classroom. É só pegar a lista. Eu vou projetar aqui no slide, porque no slide. Nesse trem aqui, que não é slide. Porque eu sou uma alma muito boa. Então, ó, esse é o exercício número 1. Não pode pôr muito no canto, né? Senão vocês não enxergam. Ele fala assim, ó. Um banco estabelece o preço dos seguros de vida de seus clientes com base no índice de risco de evento assegurado. A tabela mostra o cálculo do índice de risco de eventos diferentes. Então, tem os eventos: atingir por relâmpago, afogamento, homicídio, acidente de moto, doenças provocadas pelo cigarro. E aí tem os riscos de morte, né? Atingir por relâmpago é 1/2 milhões, nossa, afogamento é bastante, é 1/30 mil. Homicídio é 1/15 mil, nossa, mais fácil ser assassinado do que ser afogar. Que ruim. Acidente por moto, 1/8 mil. E doença provocada por cigarro, 1/800. Você fumou, você vai morrer. Basicamente é isso que tá falando aqui. E aqui tem os logaritmos nas bases e o índice de risco, E, que é 10 menos o log de N. E aqui são os valores do índice de risco. Sabe-se que nesse banco, o índice de risco de mortes pela prática de eventos do evento base jump é igual a 8. Faltou uma outra parte aqui. O risco de morte para praticar esse esporte, segundo a avaliação do banco, é de. Então, ó, o que a gente sabe? O que a gente sabe? Ele quer saber, a pergunta dele é qual é o risco de praticar esse esporte. Na nossa tabela aqui, a gente tem o risco de morte e o índice de risco. Olha, a informação que ele nos dá aqui. O índice de risco de morte para praticar base jump é igual a 8. Então, o que ele está nos dando é esse E. Que a tabela fala que o E é igual a 10 menos log de N. E eu sei que esse E vale 8. Tá muito claro isso? Né? Agora, ó, eu quero resolver o que está dentro do log. Eu quero achar o número que está no logaritmano. O que eu faço? Isolo o log. Então, ó, eu mando o log para o outro lado e passo o 8 para cá. Log de n é igual a 2. Se log de n é igual a 2, se eu estou nessa situação, o que eu tenho que fazer? Não, ó, olha só, ó. A Evelyn fez uma pergunta boa. Como que eu sei que é o E e não N? Índice de risco de morte. Índice de risco de E. Esse E aqui é o índice de risco. O N é o número de mortes. Uma morte, 1 em N mortes. O índice de risco é o E, que eu uso essa fórmula, 10 menos N. Tá? Beleza? Como que a gente resolve quando a gente está nessa estrutura de logaritmo aqui? E a gente quer achar o que está dentro do logaritmano. Opa, dá o gancho. Muito orgulho, hein? Então, ó, se não tem nada aqui embaixo, significa que essa base é 10. Toda vez que a gente precisa resolver um exercício assim de logaritmo, a gente dá o gancho. A base dá o gancho, o log não gosta de briga e vai embora. Então, não.
Então, isso daqui vai ficar N é igual a 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é o vulgo 100. Significa o quê? Que a gente tem 100 mortes, que acontece 100 mortes. Então, não é isso que eu quero aqui. A pergunta dele é qual o índice de mortes. Se eu tenho 100 mortes, então é uma morte em 100. Então, se é uma morte em 100, se o N é 100, significa... Acho que vocês não estão nem vendo o N, né? Ah, tá vendo no finalzinho. Deixa eu colocar ele no outro lugar, né? Vou colocar aqui. N é igual a 10 elevado a 2. Isso é 100. Então, se o N é 100, significa que eu tenho uma morte em 100. 1 em 100 mortes. Então, se é 1 em 100 mortes, comparação de dois números. Aprendemos isso ontem. Comparação de dois números é uma razão. 1 está para 100. Isso daqui é a mesma coisa que 1%. Alternativa C de canoa. Aqui, ó. O risco de morte é contabilizado como 1 em N. Se o N é 100, quer dizer que o risco de morte do base jump é 1 em 100. Sacou? Sacou isso aí? Hum? Não, nem tem base jump aqui. Eu não entendi não o que você falou aí. Repete aí de novo. Tipo cigarro. Tá, o cigarro. Cadê? Vamos colocar aqui. O cigarro. Atingindo doenças provocadas por cigarro. 1 em cada 800. Quanto que vale o N aqui para você? 800? Legal. E aí ele tem um E que vale 7,1. Mas o que é o 1, então? O 1 significa, ele está comparando. Ele falou aqui, ó, uma pessoa em 800 que morre. É isso que ele está querendo dizer. Que uma pessoa em 800 morre. Sacou? Só que... Não, eu falei errado, né? Falei errado. O N está relacionado com o total de pessoas que morrem. Não, não é o total de pessoas. O N está relacionado à proporção de pessoas que morrem, né? Então, o N significa o total de... Entendeu? Eu falei errado. Então, o N não é o número de mortes. Ele é o total da minha proporção, o N. Então, ó, se a gente descobriu que o N é 100, significa que com base jump, de 100 pessoas, uma vai morrer. É isso que significa o N. Entendeu? Todo mundo entendeu isso aí? Sim ou não? Sim. Sim. Ó, a Unesp, o ano passado. Ano passado ou retrasado? Tranquilo, né? O exercício. Então, ó, eu lembrei vocês como que a gente faz um exercício que envolve o gancho. Gancho na cara deles. Gancho na cara de comunista. Foi boa essa.
É super engraçado. É. Então, ó, eu vou pegar o próximo exercício aqui para expor para os senhores. Os senhores ou senhoritas. Por que será que não tem senhorito? Não. Né? Porque tem senhorita, mas não tem senhorito. Não, só tem senhor. É, pode ser, que homem, né? SCR, não sei o que é isso. Não é? É, mano. É, eu também. Eu fiquei com essa dúvida. Por que que não tem senhoritos, né? Deve ser alguma coisa do patriarcado, isso aí. Ó, é socorro. Opa, obrigado, hein? Ó, a figura. Porque você imagina, ó, senhorita é para classificar quem não é casado. E o homem casado, você não tem uma classificação para o homem não casado, né? Ele continua sendo senhor. Agora a mulher não é uma senhora se ela não é casada, né? Você viu que loucura isso aí? É. Ó, então, ó, a figura indica os gráficos das funções f e g definidas de R, são os reais sem o zero, só os positivos em reais. Então, isso daqui significa, sempre quando aparece assim, o primeiro é o domínio e o segundo é o contra-domínio. Então, o domínio está limitado, o valor de x tem que ser sempre um número positivo, maior, diferente de zero. E a imagem pode ser qualquer resposta, cujas leis são, respectivamente, f de x igual a 4 log de x e g de x igual a 3 log a 3 log de x. Vamos fazer mais bonitinho, né? 3 log de x. Bem, eu tenho um gráfico. Ele quer saber o valor de m indicado na figura. É igual a. Vocês têm um problema sério com o gráfico, tá? E isso não pode acontecer. Tá muito pequeno esse gráfico aqui para vocês? É, existe, senhorita? Ah, que loucura. Então, ó, se o gráfico tá bom, tudo bem. Ó, eu quero descobrir o valor de m. Olha o que acontece, ó. Essa curva mais escura é para y igual a 4 vezes log de x. E a curva mais clara é y igual a 3 vezes log de x. Ó, eu quero saber o valor de m. Você percebeu que o m bate na curva mais escura? Tá vendo? Ó? Ele toca na curva mais escura. E tem um valor aqui que eu não sei qual é, tá? Eu não sei qual é esse valor. O gráfico não ficou pequeno para vocês, mas ficou pequeno para mim. Eu não estou conseguindo. Agora melhorou. Então, ó, e esse valor vai bater aqui nessa curva nossa aí, nessa reta nossa. Então, ele vai bater num valor que a gente não sabe qual é. Mas nota, esse valor, se eu continuar reto, é o mesmo valor da função mais clara, y igual a 3 vezes log de x, quando o x vale 2. Todo mundo concorda com isso? Tá muito claro isso para vocês? Então, ó, o que que eu sei? Ó, tanto o f, tanto a função 4 log de x como a função 3 log de x não tem o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, eu posso falar assim, ó, f de m é igual a g de 2. 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
Sim ou não? Eu só posso fazer isso porque elas possuem o mesmo valor no x para diferentes valores, o mesmo valor no y para diferentes valores de x. E aí, tá claro isso? De verdade? Ó, você entendeu por que eu fiz essa igualdade aqui? Eu fiz que o f de m é igual ao g de 2, porque eu tenho o mesmo valor, ó, tá vendo? Ó, eles estão na mesma reta. Essa reta intercepta tanto essa equação quanto essa equação. Mas quando essa reta intercepta a primeira equação, o x vale m. Quando ela intercepta a segunda, o x vale 2. Entendeu? Beleza. Quem que é o f de m? O f de m eu posso substituir aqui. Vou substituir o x por m. Então vai ficar 4 log de m. Isso é igual a 3 log de 2. Pergunta: eu posso cortar os logs? Muito bem. Não pode cortar. Não pode cortar. Por quê? O número que está aqui na frente e o número que está aqui na frente, eles são diferentes de um. Então, a gente não pode cortar os logs da mesma base. O que, que eu faço quando eu... Ó, de novo, eu quero achar o que está dentro do log. Se eu quero achar o que está dentro do log, eu preciso isolar o log. O que, que eu faço com esse número que está multiplicando o log? Você tem duas opções. Ou você joga ele aqui dentro, elevando m, ou você passa ele dividindo. Mas vamos jogar ele aqui dentro, elevando m. Não vai fazer diferença. O número que está multiplicando o log, eu também vou fazer a mesma coisa. Então, ó, isso daqui vai ficar log de m elevado a 4 é igual a log de 2 elevado a 3. Muito bem. Eu posso cortar o log agora? Agora eu posso. Porque os logs está cada um de um lado da igualdade e os dois possuem a mesma base. Então eu posso cortar os logs. Então qual que é a conclusão que a gente chega? Que m a quarta é igual a 2 ao cubo. O 4 passa para o outro lado na forma de fração do expoente. Então, ó, o 4 passou para o outro lado na forma de fração do expoente. 3 sobre 4. Se a gente fizer a divisão, isso daqui vai ficar 0,75. Ó, relembramos outro detalhe. Qual que é o detalhe? Opa, aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi um verdadeiro mensageiro do caos. A gente relembrou outro detalhe aqui. Qual que foi outro detalhe que a gente relembrou? Que sempre quando tem um número multiplicando na frente do log, esse número entra como expoente do logaritmo. Por que, que esse número entra como expoente do logaritmo? Porque eu quero resolver o que está dentro. Tá? Então, ó, sempre a gente faz esse esquema. Posso cortar o log dos dois lados? Posso, desde que o número que esteja aqui na frente seja o número 1 dos dois lados e as bases sejam iguais. Pode falar. Pode falar. Isso. Ele passou como raiz. E aí, quando ele passa como raiz, né? Eu posso escrever assim, né? Isso aqui é a raiz quarta de 2 ao cubo. Agora sim, isso daqui é quem está por dentro sabe tudo, está por cima, quem está por fora não sabe nada, está por baixo.
Foi isso que eu fiz. Você viu? Que sucesso. Então, ó, mais alguma dúvida? Não é nada. Isso aqui é a alternativa B de B, é B, é B. B de bola na área. Ninguém para cabecear. Bola na rede para fazer o gol. Que hoje tem São Paulo para nos decepcionar e rasgar o nosso coração, como sempre. Né? Ó, beleza. Alguma dúvida nesse exercício? Tudo certo? Se está tudo certo, nós vamos continuar a nossa saga pelo conhecimento. Aquele print escuro, moleque. Lá, lá, lá. Então, ó, esse daqui é o exercício número 3. Também é um exercício muito bom. Ó, o que a gente sabe de log? A gente sabe lá as propriedades e tal. Vocês querem que eu recorde as propriedades? Ou vocês lembram de todas elas? Eu gostaria. Então, ó, vamos relembrar as propriedades. Então, ó, a primeira propriedade, a gente sabe log de m na base A mais log de n na base A, se a base é a mesma, o número que está na frente é 1, a gente junta o log. E isso vira uma multiplicação. Mas eu chamo atenção para vocês. Tem exercícios que a gente precisa juntar o log. Tem exercícios que tem a multiplicação e a gente precisa separar. Então, você sabe que quando você tem uma multiplicação dentro do logaritmano, você precisa separar. E quando você tem uma soma de log, você precisa juntar. Tá? Então, é importante que isso fique claro para vocês. A segunda propriedade é a propriedade da divisão, que é como? Vai ficar log de m na base A menos log de n na base A. A base é a mesma, o número que está na frente do log em módulo é 1. Então, o que a gente faz? Mantém a base e divide o logaritmano. Sempre vem embaixo quem está com negativo. Então, o menos está com n, o n vem embaixo. Terceira propriedade. A terceira propriedade a gente já usou. Qual que é essa terceira propriedade? É a propriedade da potência. Sempre quando a gente tem uma potência no log, essa potência tomba. Só que a gente usou o inverso. Sempre quando tem um número multiplicando o log, ele entra como potência. Tá certo? Então, ó, essas são as três propriedades mais importantes. Além das três propriedades mais importantes, a gente tem aqueles esqueminha da Julema lá. Que log de 1 em qualquer base é 0. Quando o logaritmano é igual à base, dá 1. E o terceiro, quando tem uma base elevado a um log de mesma base, a resposta dá a base. Tá? Então, aqui a gente tem todas as propriedades de log. Tá? Essas aqui são todas as propriedades principais, tá? Tem mais algumas, mas as outras dá para a gente se virar só com mudança de base, que eu vou falar daqui a pouco. Se não der tempo nessa aula, eu falo na próxima aula de sexta-feira, tá? Sobre mudança de base. Mas assim, não fiquem preocupados. Eu vou voltar, isso daqui vocês vão ver de novo ainda nas aulas de superrevisão, tá? Então, vocês vão ver esse esquema aqui de novo
Isso daí não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. Eu vou falar disso aqui de novo. Tá bom? Olha só. Como eu já disse, ó, log, você pode dividir ele em 3 casos. Em 4 casos. Ou o exercício é mudança de base, ou o exercício é definição. Qual que é a definição? A definição é o gancho. O exercício que a gente já fez, o exercício 1, definição. Ou o exercício é de você juntar o log ou separar o log. Então, isso tem que ficar na sua cabeça. Log só tem 4 casos. Mudança de base, regra da definição, que é o gancho, usar a propriedade para juntar ou usar a propriedade para separar. Não existe outro exercício de log. Só são esses 4. Ó, o juntar, você sabe que você tem que vir daqui para cá. O separar é a volta, você vem daqui para cá. Quando você sabe disso? Depende do exercício. Esse exercício número 3, por exemplo, é um exercício de separar. Como que você identifica que se trata de um exercício de separar? Muito simples. Ó, ele fala assim, ó. Sejam A, B, C e D números reais positivos, tais o que log de A na base B, log de C na base B e log de D na base B valem respectivamente 5, 2 e 3. Ele quer saber o valor dessa expressão. O cara do Office Caipira está foda, né? E tem muito mais. Ó, o valor da expressão, que é essa daqui, é igual a quanto? Presta muita atenção. Se você precisa saber quanto que vale um log e você tem informações que estão separadas, tá vendo? Ó, você sabe quanto que é o log de A. Você não sabe quanto que é o log de A ao quadrado vezes B à quinta dividido por D ao cubo. Você não sabe. Você sabe quanto que é o log de A. Tá certo? E outro detalhe, né? Isso daqui é base C. Eu tenho que passar todo mundo para a base B. Então, aqui também precisa de uma outra regra, que eu vou chamar de 4, que é mudança de base. Que log de N na base A, se eu preciso mudar para a base B, eu faço igual um adolescente rebelde. Vou lá e mudo. E depois sofro as consequências. Que é o quê? Dividir pelo log da base antiga na base nova. Tá? Isso é mudança de base. Isso é mudança de base. Tá bom? Então, ó, sempre quando você tem informação separada, você tem informação desse tipo, e você tem um log junto, a ideia é sair daqui e vir para cá. Tá muito claro isso? Tá claríssimo isso? Então, ó, vamos lá. Eu tenho que separar então esse log aí, que vai ser log de C. Eu vou dar uma copiada nele, né? Vai ficar mais fácil, né? Ele não copia assim. Ó, eu quero desenvolver esse amiguinho aqui. O que a gente faz para desenvolver ele? Muito simples. Ó, a gente tem uma divisão aqui, não tem? A divisão vira o quê? Divisão. A divisão vai virar subtração mantendo a base. A base é C, mantém a base C. Virou subtração. Quem está em cima fica positivo. E quem está embaixo
ganha negativo. Ó, mas mantém a base. Beleza? Então, ó, divisão virou subtração. Tem mais? Tem mais. Multiplicação vai virar soma. Mais log de C de B elevado a 5. Menos. Aqui não tem que mexer, porque a gente só tem o D ao cubo. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tudo indo muito bem? Então, ó, agora a gente faz os próximos passos. Sempre quando a gente tem um expoente, o expoente tomba. Então, ó, é um tombo de A elevado a C, o expoente sempre tomba. Por que eu tenho que tombar o expoente? Porque eu só tenho informação do log de D, do log de A. Aqui eu esqueci um C. Do log de B. Eu não tenho informação sobre A quadrado. Então eu tenho que tombar. Agora, o que eu não posso esquecer? Mudar de base. Eu vou trocar a base A, C, pela base B. Como que eu faço a troca? Ó, eu copio log de A, troco a base. B, pago o preço. Qual que é o preço? Eu vou dividir pelo log da base que eu tenho C na base nova. Todo mundo lembrou desse negócio de divisão? Sim ou não? Então, ó, mais 5 vezes log de B. Troca a base. Na base B, dividido por log de C na base B. Menos 3 log de D na base B, dividido por log de C na base B. Eu vou tirar minha cara aqui por um minuto, porque aqui vai ficar complicado. Então, ó, a gente chegou nessa situação aqui. O que a gente sabe? A gente sabe quanto que vale o log de A na base B. O log de A na base B vale 5. Então, ficou 2 vezes 5 dividido. O log de B na base C, não, log de C na base B vale 2. O log de B na base B vale 1, propriedade. Log de C na base B vale 2. Log de D na base B vale 3. Então, é 3 sobre 2. Então, eu vou multiplicar todo mundo em cima. 10, 5, 9. Então, deu 6 sobre 2. 6 sobre 2, C3. Alternativa C de coronavírus. Ó, muito bom treino aqui para você aprender a abrir os logs, lembrar das propriedades, lembrar a mudança de base, tá? É um treininho muito bom para você fazer. Tá muito claro isso. Claríssimo. Claríssimo. Ó, deixa eu fazer só mais um. Só mais um, por favor. Vocês vão errar exercício de log no vestibular?
Espero que não. Eu também espero que não. Não, mas a ideia é que você acerte o de log ou de proporção. Não, não é para você escolher. Eu espero que você acerte os dois. Dá medo, né? Não dá medo nada, não. Deixa eu só fazer um esquema aqui da Jurema que vai precisar. Print screen. É, isso é verdade, de proporção. Vai ter umas pegadinhas aí. Então, ó, eu vou fazer esse exercício 4 da SPM, que é meio que um resumo daquilo que a gente viu de uma forma mais simplificada. Ó, ele pega e fala assim, ó, a taxa de crescimento de uma população de um país é de 2% ao ano. Utilizando os dados da tabela abaixo, considera que a taxa permanecerá constante. Podemos afirmar que a população desse país vai dobrará em, ó, a taxa de crescimento é de 2% ao ano. O que eu ensinei para vocês? Sempre quando você precisa de uma equação envolvendo log, o que você faz? Montante. Montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Cuidado com o tempo. Nesse nosso caso, o que ele quer? Ele quer que o montante, olha lá, dados lá, podemos afirmar que a população desse país vai dobrar. Vai dobrar é sempre em relação a alguma coisa. Ele vai dobrar em relação a quem? Sempre quando ele dobra em relação a alguma coisa. Ele vai dobrar em relação a quem? Ó, vamos ler de novo, ó. Ele fala assim, ó, a taxa de crescimento de um país é de 2% ao ano. Então, ó, a gente sabe que a taxa de crescimento é de 2% ao ano. Utilizando os dados da tabela e considerando que a taxa permanecerá constante, podemos afirmar que a população desse país dobrará em... Quem que vai dobrar? A população do país. Você sabe quanto que é a população inicial? Não. Se você não sabe, você pode usar X. E o inicial é sempre o capital. A taxa a gente sabe que é 2%. Então é 0,02. O tempo, ela aumenta 2% ao ano. Então é elevado a t só. O montante vai dobrar em relação à população inicial. Quanto que vale a população inicial? X. Se ele vai dobrar, o montante tem que valer 2x. Tá muito claro isso? Então, ó, o x de um lado, um x de um lado corta com o x do outro. Então a gente sabe que 2, opa, a gente sabe que 2 é igual a 1,02 elevado a t. Como que eu faço para resolver uma equação exponencial que as bases são distintas?
log dos dois lados. Então vai ficar... E qual é a base do log que eu vou usar? Dez, por quê? Eu uso a base 10 porque a informação de log que eu tenho na tabela está na base 10. Então eu vou aplicar log na base 10 dos dois lados. Cuidado, se a informação da tabela fosse em outra base, eu não poderia aplicar log dos dois lados. Beleza? Tá claro isso? Sucesso. Log de 2 está na tabela, porque o n, quando o n vale 2, eu sei que log de 2 é 0,310. Como a gente já aprendeu que o t tomba, e aqui dentro é log de 1,02. Tem 1,02 em algum lugar aqui, nessa tabela? Não. Então, o que eu faço? Eu preciso fazer... O que a gente vai fazer é isso, é separar. Mas tem um detalhe, eu preciso usar algum valor dessa tabela. Muito bem. Eu vou multiplicar isso daqui, que está aqui dentro, ó, por 2. Porque na hora que eu multiplico por 2, eu tenho esse valor aqui, ó, 2,4. O que é 2,4? É 1,02 vezes 2. Então, olha o que eu vou fazer. Então, isso daqui vai vir aqui para cima. Vai ficar 0,3010 é igual a t vezes log de 2,04 dividido por 2. Porque eu preciso fazer aparecer o número que está aqui. O número que está aqui não pode mudar, mas eu preciso usar uns que estão na tabela. Então, ó, 2,04 dividido por 2 dá 1,04. Entenderam isso? Então, ó, esse lado eu copio. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir. Isso daqui é divisão. Divisão vira subtração. Por que eu tenho que abrir? Porque eu sei quanto que vale o log de 2,04 e eu sei quanto que vale o log de 2, só que separadamente. Então, ó, 0,3010 vezes t, o log de 2,04 vale 0,3096 e o log de 0,2 vale 0,3010. Então, o t ficou 0,3010 dividido por 0,086. Não, tem mais um zero. 0,086. Fazendo essa divisão, 0,310 dividido por 0,0086, como 0,086. Isso aqui dá 35 anos. Isso aqui é a alternativa E de evoluiu. Certo? Aí não resolve. Aí não resolve. Tá? Aí é a única coisa que você passa para outro exercício, porque não tem como resolver, não. Beleza? Alguma dúvida?
Na próxima aula, na aula de sexta-feira, eu vou fazer mais exercícios de log. Pode falar, Nicole. Isso, ó. O que que eu fiz, ó? Eu só tenho esses valores da tabela. Então, eu preciso transformar esse número aqui em algum dos valores da tabela. Eu sei que esse é o dobro de 1,2. Então, eu sei que 1,2 é 2,4 dividido por 2. É por isso que eu fiz essa divisão. Por isso que apareceu esse 2 dividindo. Não, não. Porque, ó, eu não alterei o número. Eu só escrevi ele de uma forma diferente. Mas, ó, se você fizer a divisão, eu recupero esse número. Então, não tem problema. Tá? E eu nem posso alterar o número, né? O número tem que se manter da forma que ele tá. Eu posso escrever ele de um outro jeito, mas ele tem que continuar o mesmo valor. Eu não posso trocar o valor dele, tá? Beleza? Todo mundo fera? De nada. Então, se tá todo mundo fera, só sexta agora. Amanhã tem química. Amanhã vai ter química. Beleza? Então, adeus.